eu queria saber qual que é a sua história. Antes de você chegar, você queria ser jornalista quando era criança? O que você queria ser? Pô, Vilela, eu sou um cara... Eu não tenho uma história triste pra te contar da minha infância, da minha adolescência. Não tenho uma história triste. Nunca passei fome, nunca tive dificuldade. Eu sou um cara da Zona Leste. Meu pai era pra ser... bairro? Vila Prudente. Tá. Vila Prudente, Moca ali. Minha família é da Moca. Depois meu pai foi perdendo grana e acabou indo pra descer um pouquinho e tal. Mas o meu pai era pra ser um cara rico. Mas o meu pai, ele era vendedor de carro. Começou como... na época era chofer de praça. Sei. O motorista de táxi. Chamava chofer Chofer de praça. praça. E aí o meu pai depois começou... Se encantou por vender carro e era o talento dele, ele era muito bom, ele conhecia o carro só de olhar, ele já sabia se o carro tinha sido mexido, não tá. Meu pai montou uma... Meu pai foi comprando, vendendo carro, foi ganhando um dinheirinho e tal, papapá, aí ele comprou um terreno e montou uma loja. E aí foi ganhando dinheiro, ele pegou e construiu nessa loja para morar em cima e a loja embaixo deu um problema na construção, a construção caiu. Eu tenho umas fotos, tudo. E ele já estava bem de grana, mas aí ele perdeu tudo. Não tinha seguro, não tinha nada. Os principais carros eram Carmanguia, Fusca, Opala, perdeu tudo. E aí ele teve que recomeçar. E aí foi uma vida mais complicada, mas ele sempre trabalhando. Aí ele virou vendedor de carro, não mais dono de loja. E ele conseguiu os trabalhos. Então era assim, ele ganhava o dinheiro e tal. E eu fui crescendo modestamente. Nunca faltou nada em casa, mas sempre estudando em escola pública e uma infância normal. Imaginando o seu quê? Que então, imagina? aí o que acontece? Sempre fui apaixonado pelo ambiente do futebol e tal, e eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Eu vejo que você tem aí. Eu me apaixonei pelo rádio de uma forma que eu pedi para minha mãe um presente de Natal, um radinho de pilha. Ah, é? Eu gostava de dormir ouvindo radinho de pilha assim, eu ouvia AM, FM, eu ouvia música, ouvia programação, tinha um programa de humor na Rádio Globo, chamava Turma da Maré Mansa e tal. E aí eu peguei e fui... Você escutava também aquele, acho que era da Bandeirantes, que era depois dos jogos? Era o... Não, Bandeirantes tinha Bandeirantes a Caminho do Sol. Não. Como que era? Era... Band de Coruja, os caras tinham um programa Não, já... tinha um jogo e depois os caras tinham um personagem pra cada time. Era show de rádio, talvez? Show de rádio. Do Tatá, não era? Era o... eu vou lembrar daqui a pouco. Sim, porque o Pardini veio aqui, ele participou. Chegou a participar. Isso. O Pardini, pra você ter uma ideia, eu ouvia o Café com Bobagem. Claro, eles vieram aqui também, Café com Bobagem. Esses caras, eu gostava de ouvir rádio. Tudo nasceu no show de rádio lá. Isso. Era o Tatá, o Escova. O que criou, eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Até San Girardi. Isso, Estevan San Girardi, exatamente. Então, cara, eu gostava de ouvir. A rádio era muito presente na vida da gente, né? E aí, cara, você não sabe, eu tinha um amigo, o Helder, meu amigo, eu palmeirense, ele corintiano, e a gente era os rivais na rua, mas a gente era muito amigo. Mas eu era Palmeiras, ele era Corinthians. Então, 12, 13 anos ali, e Palmeiras na fila, ele tirava onda, que não sei o que, papapá, e a gente ligava pra rádio pro locutor, pro narrador falar o nosso nome no jogo. Sei. E eu não achei mais as gravações, mas... Poxa, tinha a narração do Osmar Santos falando Riparachuli, Papimbar na Gorduchinha. Alô, Reinaldo e Helder, amigos da Vila Prudente, ouvindo o futebol, o show da Globo e tal. Então, eu curtia. Aí um dia eu tô em casa, chega minha irmã com uma amiga e fala, pô, a Magda que vai jantar com a gente hoje aqui e tal. Ah, legal, papapá, minha mãe tava fazendo pizza e tal. A Magda falou, tô trabalhando na rádio, tô começando lá na imprensa, na 102,5 e tal, e eu só ouvindo e tal, eu apaixonado por rádio. Aí passaram uns dias, eu pedi pra minha irmã falar pra ela, falou, pô, meu irmão queria ir lá na rádio de fim de semana, atender telefone, dar uma força que ele quer conhecer. Aí a Magda falou, pô, vou levar ele lá. Cara, ela me levou, eu me apaixonei, eu ia todo sábado e domingo. Aí eu já tava trabalhando de office boy no banco, eu comecei em office boy em escritório de contabilidade, depois fui pro Banco Econômico. Banco Econômico. Que depois virou Excel, que patrocinava o Corinthians. Verdade. E aí, mas antes era o Banco Econômico, era um banco da Bahia, mas um banco muito forte. Tinha o edifício Delta Plaza ali na Cincinato Braga. Eu trabalhava ali de segunda a sexta, das 8 às 2. Uma matinha, bom salário, ticket, vale transporte. E eu tava feito. E estudava à noite, escola estadual, Américo de Moura. Eu já tava no EPAM, fazia o colegial.
Cara, e comecei sábado e domingo na rádio e eu achava do caramba, ficava atendendo telefones, ouvintes, pô, vou concorrer a prêmio e tal. Só de estar lá já... E eu curtia aquilo, cara. E eu fui conhecendo o operador de áudio, os locutores, e separava a programação, o prêmio, e os caras me faziam, né, pra trabalhar, eu que tinha que buscar o lanche dos caras, e lá no Shopping Paulista descia, ia, e eu fazia com o maior prazer, cara, eu curtia demais. Na época era disco, CD, o que era? Era disco, CD, e aí tinha acabado de surgir o MD, o mini disc. Olha mini só. disc. Lembra disso, Lene? Porque Lembro. Olha só. E aí eu me apaixonei pelo rádio. Um dia, um sábado à tarde, eu me lembro bem, umas 4, 5 da tarde, assim. Era o sonoplasta, o operador de áudio era o Ivair. Tanto é que ficou um brother meu, assim, tá marcado aqui no meu coração. Ele falou... Eu era Reinaldo D'Agostino, esse é o meu nome. Aí ele falou, Reinaldão, tem um texto pra fazer aqui, cara, é obrigatório, cara. Isso aqui é determinado. Tem que ler, e o locutor não tinha ido, tava só tocando música na rádio. Nossa. Eu falei, porra, e agora? Ele falou, cara, tem um horário aqui, tá falando que é uma obrigação. Na época era o Dentel, o Departamento Nacional de Telecomunicações. Cara, eu falei, daí que eu vou fazer, mas antes, grava pra mim. Dei uma fita cassete pra ele. Aí Gravar o quê? Pra ele gravar a minha participação. Ah. Foi a minha primeira participação no rádio. E fez de boa? Peguei, cara, eu entrei e li aquilo como se eu tivesse feito aquilo a vida toda. É mesmo? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Foi natural, então, pra você? Peguei e li. Cara, eu fui pra casa com a fitinha cassete, peguei o ônibus Cidade Tiradentes, Metrô Paraíso. Que legal. Cheguei em casa Fita, sábado. o pessoal tá indo... Pra entender, fita cassete, desse Fita cassete. aparelho aqui, né? Exatamente, esse aparelho aqui. Cheguei em casa, minha mãe fazia pizza todo sábado. Cheguei em casa, família toda lá, eu falei assim, vocês vão ouvir agora o novo nome do rádio. Peguei, coloquei, dei play e eles ouviram eu lendo o texto, velho. Foi uma... Nossa! Pô, até me emociona. Foi uma que puta legal. festa em casa, assim, pô, que do caramba, que legal, tal. Pô. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. No domingo eu fui lá atender telefone, o dono da rádio ligou, 10 da manhã. Eu atendi, ele falou, o que aconteceu aí ontem? Nem conhecia, ele não me conhecia, Sim. eu não conhecia ele. Eu falei, olha, eu entrei no ar porque não tinha um locutor aqui e eu tinha um texto que era obrigatório e eu achei que era legal fazer. Aí ele falou, o que você faz? Eu falei, sou office boy. Ele falou, então vai segunda-feira lá na fundação que eu quero falar com você, porque eu gosto de gente assim. Quanto você ganha? Não me lembro quanto era. Eu falei assim, mas era até um salário legal, porque o banco paga bem e tal. Aí ele falou assim, eu pago a mesma coisa pra você ficar com a gente aqui na rádio. Você vai aprender tudo e eu vou arrumar um horário pra você. Eu falei, como? Eu falei, já tô lá. Aí pedi demissão no banco, fui lá, obviamente acertei primeiro, me contrataram, pedi demissão do banco. Falei, é isso que eu quero. Aí comecei a fazer tudo na rádio, programação, pá, não sei o quê, papapá. E esperando a chance de entrar no ar. E aí eles me arrumaram um horário da meia-noite às 6. Aí o que aconteceu? Eu termino o colegial, eu fico um ano fazendo esse trabalho, e aí eu termino o colegial, já tô com 16 para 17 anos, eu estava adiantado na escola, eu termino o colegial. 1 ano e meio eu fiquei nisso. E aí eu vou fazer jornalismo, fiz o vestibular para fazer jornalismo, e aí os caras me contratam. Só que aí o estúdio da rádio mudou da Paulista, da Praça Oswaldo Cruz, para Jundiaí. Tá. Cara, primeiro dia de aula, eu falo assim, galera, eu moro aqui na ZL, mas eu tô com um trampo lá em Jundiaí. Quem que pode me ajudar aqui? Aí a Soraya Gama, é o nome dela. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Ela falou, posso te ajudar? Eu passo em frente à rodoviária Tietê. Eu falo, pô, você pode me dar carona? Ela me deu carona por 3, 4 anos. Caramba. Eu indo pra Jundiaí. Eu entrava meia-noite, eu pegava o ônibus das 11, chegava 11h45 na rádio. E aí fiz isso por muito tempo, comecei a curtir, fazer rádio, fui fazer jornalismo, me apaixonei pelo rádio. E aí o que acontece? Pô, teve um dia que eu peguei no sono, dormi. É porque você tinha pouco tempo pra dormir, né? Então, aí eu passei do ponto, que era na 9 de julho, passei da rodoviária, que era mais pra baixo, fui acordar na garagem do ônibus, do Cometa, Aviação Cometa. Aviação Cometa. Os caras estavam lavando o ônibus. A hora que o cara deu um jato na janela assim, ó. Aí eu acordei, fui lá, bati, o motorista tava do lado de fora, tomou até um susto. Porra, não te vi aí, cara, porque eu tava baixadinho assim. E aí eu curti pra caramba isso.